uma das mais especiais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remar. E na compreensão de unidade e dezena. E o segundo ponto foi o processo de aprendizagem de adição e subtração. A gente dividiu em 2 pontos. Tu leu o primeiro? Vamos. Neide, leite e explica. A primeira é utilização do material dourado e do átomo para o desenvolvimento da sequência numérica e a compreensão das dezenas. Aí vai ter uma dinâmica. E aí dessa dinâmica nós pensamos o seguinte, como os números a gente escreve 0 a 9, né, e aí a partir desse 9 ou 10, a base 10, a gente percebe claramente que os alunos ainda têm dificuldade, por mais que você explique, né, como é que eu vou sair da casa das unidades para a casa das dezenas. E aí nós pensamos na dinâmica de modo especial, quem trabalha com o segundo ano, trabalhar com a própria criança para que ela seja aquele material dourado, né? Então vai colocar 9 crianças em fila para que a 10ª criança vá para a base 10 e para que eles entendam que ele não pode ficar naquela área ali das unidades. E aí acho que seria interessante que você estava trabalhando o lúdico, né? E a criança entender melhor, porque muitas vezes a gente explica no quadro e ainda permanece a dificuldade. Por que ele não pode ficar naquela unidade, naquela... Uma trilha com os dados para jogar e resolver a operação, utilizando também o material dourado como apoio, né? Para poder eles conseguirem fazer aquela somatória ou a subtração dos números para poder facilitar, né, o desenvolvimento daquela operação. Como a gente ficou com os alunos que já estão quase concretizando, né? A gente pensou assim, introduzir situação-problema, questionando o que os alunos possam responder sobre a questão proposta, fazendo o levantamento das respostas, procurando compreender qual a primeira impressão deles em relação à situação. Com o propósito, fazer com que os alunos levantem hipóteses e desenvolvam estratégias para desenvolver o problema, utilizando o material dourado e o algarismo convencional. Demonstrar que a utilização do procedimento de cálculos por meio da utilização do quadro de valor, por meio da decomposição e composição dos números. É isso aí. Atuar as operações, né? Quando vai trabalhar as casas das unidades em centena e assim por diante, saber utilizar no lugar certo, né? No caso, precisa elevar, então ele vai saber que naquela hora só pode ficar representado um número, né? Um algarismo, não pode ter 2 algarismos na mesma ordem. Então, eles têm essa consciência. E a questão da composição e decomposição também, porque na hora que ele vai trabalhar o número na ordem, que é dezena por dezena, eles vão saber representar na composição que as 2 dezenas vai ser 20. E decompondo, é o contrário, é 2. Justamente. Né? E vice-versa. A gente for com a habilidade de probabilidade e estatística. Só que o que é que acontece? As pessoas quando falam em resultados aleatórios, né, que era o que mais falava ali, as pessoas pensam sempre na questão do resultado, né, que nem eu bem falei. Mas só que a aleatoriedade, ela pode existir também na proposta de possíveis possibilidades de desenvolver aquela atividade para chegar no resultado também. Então, nem sempre a gente precisa trabalhar a probabilidade e estatística pedindo para que a criança ela chegue a um resultado. A gente pode instigar elas também a desenvolver, né, em seu psicológico, a probabilidade de chegar no resultado, não é isso? Por exemplo, existem vários jogos, né, que às vezes a gente joga de maneira instintiva, mas não pensa que são probabilidade estatística. Por exemplo, quando a gente vai responder uma atividade, a gente está trabalhando o grande rabanete, né, no primeiro, né? Aí a gente pode colocar lá, por exemplo, o ratinho, né? São várias falas.
a gente vai colocar lá. O ratinho falou, eu sou mais forte. Ele falou, não consigo arrancar esse rabanete. Ou ele falou, está difícil chegar até a horta. É probabilidade e estatística. Então, a gente pode trabalhar numa segunda-feira, que é português e matemática, porque vai entrar aí, né, a parte das falas, que foi falada na história, então ele vai pensar, né, na história. E a probabilidade e estatística vai entrar em matemática, porque é uma possibilidade, né, qual foi a fala que falou. Ele vai ter que pensar, né? Então, às vezes, a gente não pensa nisso quando a gente vai fazer uma prova que tem aquelas diversas opções A, B, C e D. É probabilidade e estatística, né? Aí tem vários jogos que às vezes a gente não pensa, mas, por exemplo, a dedonha é probabilidade estatística, pedra, papel, tesoura é probabilidade estatística. Aquelas de adivinhar números, por exemplo, eu coloco aqui um resultado, aí coloco mais 3. Qual é o número que vem antes aqui para somar com 3 para chegar nesse resultado 7? É probabilidade estatística, porque a criança ela vai ter que pensar, né? Aqueles quiz de verdadeiro ou falso é probabilidade estatística. Lançamentos de dados, por exemplo, eu entrego 3 dados às minhas crianças, aí eu quero que chegue aqui no resultado 6. Quais números podem sair aqui para eu chegar ao resultado 6, né? 2, 2, 2, né? Pode sair 1, né? 3, 3 e 2. É probabilidade estatística, né? E vai ter também o dominó, que é o melhor, né? Que é ótimo para trabalhar. Estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco.